Boa noite, sejam bem-vindos ao Saúde Você Podcast, o nosso canal de muita informação, prevenção, bem-estar, qualidade de vida e o melhor. Sempre profissionais renomados que vão trazer a informação com responsabilidade. Hoje eu converso com uma médica que vai falar de um tema muito importante. É o assunto que mais tem buscas e pesquisas nas redes sociais. E eu converso com a doutora Tanise Damas, ela é médica endocrinologista. Para tudo, porque a pauta de hoje nós vamos falar sobre emagrecimento. E o que todo mundo fala quando lembra de emagrecimento, fica de olho. Doutora, seja bem-vinda ao nosso podcast Saúde Você. Tudo bem? Oi, Duda, tudo bem? Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui hoje com você. Prazer é nosso. Ela veio de Santa Catarina, gente, Joinville. Sim. Doutora, vamos lá. Nós vamos falar sobre emagrecimento, que é um dos temas mais pesquisados nas redes sociais. Mas vamos começar falando sobre Mounjaro. Ela veio, gente. A gente vai falar muito sobre Mounjaro. Mas por que eu já citei no começo? Você veio para um evento para falar de tirzepatida, né? Sim, eu vim num evento relacionado à tirzepatida. Porque agora saiu em bula, foi aprovado em bula, o uso da tirzepatida para emagrecimento, para tratamento de obesidade. Não somente para tratamento do diabetes. Olha só, porque assim... Tá todo mundo tomando Mounjaro para emagrecer, né? Depois eu vou contar um pouquinho do meu processo. Mas a gente sabe que é uma medicação que até então era para pacientes diabéticos, né? Sim. Da mesma forma que outras moléculas semelhantes, que eram os análogos de GLP-1, eles foram criados inicialmente para tratamento do diabetes. E, posteriormente, foram evoluindo e foram aprovados para tratamento da obesidade. A tirzepatida, ela é uma nova molécula. Ele é análogo do GLP-1 e do GIP, que são dois hormônios produzidos pelo intestino. Então, ela vem mais potente do que os anteriores, que eram semaglutida, liraglutida. Então, vem agora a tirzepatida, é uma evolução da classe. E também, inicialmente, foi criada para tratamento do diabetes e evoluiu recentemente, aprovada em bula para tratamento da obesidade, tendo ou não diabetes. Agora, uma pergunta muito importante. Foi aprovado para quem não tem diabetes, correto? Correto. Mas a formulação é a mesma do Mounjaro que as pessoas têm usado aí sem indicação médica, vamos dizer assim? Porque o pessoal está usando Mounjaro sem ter diabetes. Não mudou a formulação. O que houve foi apenas uma liberação? Isso, foi uma nova indicação em bula. O que antes era prescrito, que a gente fala off-label, assim, eu vou prescrever para obesidade, mas em bula é só para diabetes. Entendi. Agora não, agora ele é on-label, ele está na bula que pode ser prescrito para obesidade. Olha que boa notícia, então quem estava aí tomando Mounjaro sem indicação médica nunca é recomendado, independente, né, doutora, é importante falar isso, independente se você tem diabetes, não tem diabetes, apesar de ter a indicação em bula, é importante a indicação médica, né, doutora? Sim, sim. E sobre a formulação é uma coisa importante, que você perguntou ali sobre a questão da formulação. A formulação aprovada é a que está nas farmácias, é a do laboratório mesmo farmacêutico. Não é aprovado o manipulado. Já saiu uma regulamentação da Anvisa proibindo a manipulação da semaglutida, que é outra molécula. Sim. Da tirzepatida não saiu ainda essa nota, mas todas as sociedades recomendam que não seja feito manipulado, porque é uma molécula que recém foi introduzida na indústria farmacêutica. Ainda não perdeu patente, ainda não tem liberação para ser manipulada. Então, e existem manipulações que são falsificadas, que aí trazem riscos à saúde, que a gente sabe que muitas vezes não se sabe o que tem dentro. Sim. Né? Eu quero até fazer um relato, e o que a doutora está falando é muito importante. Se você vai buscar qualquer tipo de medicação, as farmácias são indicadas para isso. Manipulados, esses tipos de medicamentos novos, digamos assim, no mercado, né? Eu falo porque eu fui vítima de uma medicação falsa de Mounjaro. É um medicamento caríssimo, na farmácia veio até com valor, digamos, mais acessível comparado ao que estava sendo vendido anteriormente. E eu percebi que alguma coisa estava errada. Por sorte, não coloquei nada no meu corpo que me trouxesse qualquer tipo de efeito colateral. Mas não teve efeito nenhum. Então, eu comprei
de uma pessoa que me vendeu, porque trouxe de fora aquela coisa, né, que as pessoas fazem, eu quero comprar, compra de amigo. Eu fiz isso e agora eu só compro na farmácia e aí o efeito realmente é indiscutível, né? Você está comprando de lugar de uma fonte segura. Sim, sim. E a tirzepatida, que é aprovada em uso no Brasil, ela é para uso único semanal. Cada caneta é uma aplicação. Não tem contagem de cliques. Então, quando tem alguma clínica vendendo, tem tirzepatida em cliques que a gente vai contar. Desconfia, não é a original. Eu vi até canetinha igual a seringa de aplicação de toxina botulínica. Sim. Sabe, um monte de seringuinha daquela. Eu falei, mas como que vem assim? Porque não é exatamente, é um único clique e você acabou a medicação, descarta a caneta. No exterior até existe essa forma de apresentação, mas que não é disponível no Brasil. Então, se alguém fala que traz do exterior, a gente nunca sabe, né? Então, a gente tem que desconfiar mesmo. A gente vai falar mais sobre emagrecimento através do Mounjaro, porque é a febre do momento. Mas a gente precisa entender o que leva uma pessoa a ter excesso de peso, doutora. Quais são os fatores que levam uma pessoa a ter excesso de peso? Boa pergunta. A obesidade, hoje a gente reconhece que ela é uma doença. E ela tem CID, né? Tem CID, tem um código de doença para ela. É uma doença crônica e recorrente e progressiva. O que significa? Que a gente tende a ir aumentando o peso ao longo do tempo e mesmo com o tratamento da obesidade, mesmo que se chegue a um peso menor, tende a voltar. Então, por isso é tão difícil de tratar. E existe um estigma, né? Existe muito estigma e quem tem obesidade sofre muito preconceito porque tem-se uma visão errônea de que é um desleixo do paciente, não se cuida. Sim. E, na verdade, não é isso. É uma doença. E é uma doença multifatorial. E existe a questão genética, e existe questão de estilo de vida, e existem questões hormonais e de neurotransmissores, tanto que é tão difícil o tratamento que hoje a gente tem moléculas interessantes, mas já se tentaram vários outros tipos de moléculas e com resultados bem menores do que a gente tem hoje, por causa dessa multifatorialidade que tem na questão da fisiopatologia da obesidade. Eu quero até chamar a atenção para vocês que estão acompanhando o Saúde Você Podcast. Como eu falei, é um canal que traz informação com responsabilidade. Eu faço programa de TV e podcast já há muito tempo, mas trabalho na área da saúde há mais de 20 anos. Então, a gente sempre fala que falar de saúde tem que ser com profissionais experientes, responsáveis, porque hoje a internet dá muito acesso. E eu quero falar de uma coisa muito importante, uma opinião médica até. A doutora falou que a obesidade é uma doença. Doutora, como a senhora enxerga hoje a internet romantizando tanto a obesidade? Porque a gente vê muito isso, né? Eu vejo mulheres... não que você não tem que se amar, você tem que se amar do jeito que você é. Mas isso não quer dizer que você deve ignorar um problema de saúde. Eu vejo dessa forma. Então, romantizar a obesidade é muito perigoso. E a gente vê isso acontecendo. Sim, é perigoso. Tanto que no evento que eu estive hoje, teve um dos palestrantes que falou, olha, eu vou falar da obesidade, mas não é gordofobia. Então, porque eu não estou tratando da questão estética da obesidade, eu estou tratando da obesidade como uma doença. Então, não é no sentido de a gente colocar todo mundo num padrão de beleza, não é esse o sentido. A questão é que estar em obesidade é uma doença que traz risco de outras doenças. Ela aumenta o risco cardiovascular, aumenta o risco de diabetes, de hipertensão, de infarto, de AVC, de gordura no fígado. Então, por isso é importante tratar a obesidade. E aí, tratar com um profissional, e o tratamento normalmente deve ser contínuo, como de qualquer outra doença crônica. Outro risco da internet é a questão de promessas de resultados. Clínicas que dizem, venha emagrecer X quilos com a gente em tanto tempo. Não é isso, né? Cada pessoa vai ter seu ritmo. Não se tem como prometer um número de quilos por tanto tempo, porque vai depender da composição corporal da pessoa, do peso inicial. E não é só o emagrecer, é depois a manutenção.
Uma coisa muito importante, eu gosto de falar muito das redes sociais aqui, porque hoje é o nosso veículo de informação, né? Dos jovens, das pessoas que acompanham, por exemplo, podcast, as pessoas que... Hoje todo mundo aí está muito ligado às mídias sociais. E aí a gente vê seguintes comentários. Tem muito magro que tem mais doença do que sou gordinha. Eu já escutei esse tipo de comentário, que é o que eu falo, que é o romantizar. De fato, isso acontece. Tem pessoas magras que têm problema de saúde. Mas o que a gente está dizendo aqui é que quando você tem uma obesidade, você já tem uma doença e que predispõe a diversas outras. Então, quando você fala em amar o meu corpo, ame primeiro a sua saúde. Não é isso, doutora? Perfeito. Ame a sua saúde em primeiro lugar. Magreza nem sempre é sinônimo de saúde, né? E por isso que eu falo, não é o emagrecer a qualquer custo. Tem pessoas que emagrecem porque adquirem o diabetes, principalmente diabetes tipo 1, ou algum tipo de câncer. E aí não é interessante emagrecer dessa forma. O interessante é emagrecer com saúde. Então, mas como você falou, obesidade é uma doença. Magreza, por si só, em princípio, não é uma doença. Vai depender do IMC, da composição corporal. Pode ser que, em alguns casos, seja uma desnutrição. Mas o importante é a saúde. Um médico vai poder avaliar. O IMC, o índice de massa corporal, é quilos por metro quadrado. Ele é um início, assim, é uma triagem para a gente ver se está num padrão de obesidade Sim. ou se está num IMC normal. Mas existem outros métodos, outros exames para avaliar se aquele IMC normal realmente significa normalidade ou se aquela obesidade realmente é obesidade. Às vezes pode não ser exatamente isso. Doutora, falando em exames, né, já que a gente falou que tem gente que às vezes tem um excesso de peso, mas os exames estão todos bem. Como procede nesse caso? A pessoa tem um excesso de peso, mas os exames deram normais. Ainda assim é recomendado emagrecimento? Sim. Boa pergunta. Teve uma época que se falava em obeso saudável e obeso doente. Tinha essa classificação. E hoje em dia não se usa mais. Hoje em dia se fala obesidade é doença. Mesmo que todos os exames estejam normais, a obesidade se ele tiver obesidade em si, já é doença. E se não fizer nada, aumenta o risco de evoluir com outras doenças. Ele pode, no momento, ter exames normais, mas se não tratar, daqui a pouco aparece um diabetes, aparece uma hipertensão. Então, é importante acompanhar. E agora, quer dizer que todos vão ter que usar remédio? Não quer dizer. É uma decisão em conjunto do médico com o paciente. Mas os medicamentos de hoje são bem interessantes para tratamento da obesidade. Eu vejo muitos casos de pessoas fazendo tratamentos para emagrecimento e muitas vezes acompanhados de psicólogo, psiquiatra. Tem uma frase que eu ouvi e eu sempre acreditei muito nessa frase. Já tive momentos da minha vida que passei por isso e conheço pessoas que passam por isso. A senhora, como médica, valida a frase de que as pessoas também engolem emoções? Com certeza, perfeito. Sim, sim. Muitas vezes a pessoa está feliz, busca comida. Está triste, busca comida. E a comida faz parte do nosso social e não vai deixar de fazer. Agora, a questão é não tratar a comida como um tapa-buraco, um buraco que eu tenho aqui de tristeza, vou engolir a comida. É difícil, às vezes, a pessoa se perceber, mas tem pacientes que começam a se perceber. Eu como quando eu estou ansiosa, eu como quando estou triste. E aí a questão do psiquiatra e do psicólogo sempre é interessante. Sempre é interessante ter uma equipe multiprofissional e alinhada. Na psiquiatria, os tratamentos muitas vezes trazem ganho de peso. Mas hoje em dia os psiquiatras também se preocupam com a questão do peso e existem opções de medicamentos psiquiátricos que não interferem tanto no peso e alguns até que emagrecem. Na verdade, é tratado de forma multidisciplinar, a gente diria, né? Doutora, o paciente chegou no consultório para a gente entender aí quem está aí passando por esse momento. Eu vi aqui no celular, eu coloquei um link para vocês fazerem perguntas. Falei que o tema era emagrecimento e Monjaro. Um monte de gente. Vou começar a tomar. Calma, calma. Doutora, qual é a avaliação, quais são os exames importantes que a pessoa deve fazer antes de iniciar qualquer tipo de medicação? O que é recomendado por um endócrino? Então, o primeiro exame é o exame clínico. É ele chegar no médico, de preferência o endócrino, que é o especialista em obesidade, que vai fazer uma entrevista, né, uma anamnese, uma história clínica, e um exame físico,
Aí que começa. E, normalmente, a gente pede exames laboratoriais para avaliar a função da tireoide, se tem diabetes, colesterol, vitaminas, hemograma, função do fígado, função do rim. Então, são alguns exames iniciais que a gente pede, que são importantes para começar o uso de medicações para emagrecer. Bom, a gente está falando aí de Ozempic versus Mounjaro, né? Teve muita gente que começou no Ozempic, a história da seringa do emagrecimento, né? Eu conheci várias pessoas que, eu tô tomando Ozempic. Teve muitas pessoas que tiveram relato de não perder nenhum quilo e teve pessoas que perderam peso e teve pessoas que passaram muito mal. A formulação do Ozempic, ela é diferente da formulação do Mounjaro? É diferente. O Ozempic é a semaglutida e Mounjaro é a tirzepatida. A semaglutida é um análogo do GLP-1. Ele é semelhante a um hormônio que a gente produz pelo intestino. Já a tirzepatida, ele é uma outra classe, é análogo do GLP-1 e do GIP, de 2 hormônios que a gente produz pelo intestino. Com isso, é mais potente, tem os efeitos colaterais um pouco diferentes, é mais recente a molécula. As duas são bem interessantes. Como que a gente vai escolher? Depende do nível de obesidade do paciente e depende também o poder aquisitivo para comprar a medicação, que esse que é mais potente, é mais novo, também tem um custo maior. A gente está vendo aí que tem medicações novas chegando que dizem ser mais potente que o Mounjaro. Então, a gente vai falar sobre isso em breve. Eu vi notícias nas redes sociais, a gente tem que ficar muito atento, mas a gente não pode usar a rede social apenas como o único veículo de informação. Lembrando que quem dá informação sobre saúde, sobre diagnóstico, sobre prognóstico de saúde, sempre é um médico, tá? E não tem como substituir. Agora, uma coisa muito importante que eu quero dizer para vocês, e a doutora, inclusive, traz isso para a rotina dela, é a telemedicina. Fala um pouquinho para a gente, doutora, sobre a telemedicina. Sim. Como que a senhora atua? A senhora atende pessoas tanto do Brasil quanto do exterior. Sim. E é possível realizar essa consulta e o paciente ter resultados? Como que é feita a consulta através da telemedicina? Sim. Então, a telemedicina é algo bem interessante, ainda mais hoje em dia que o mundo vem sendo cada vez mais digital. Ela já é aprovada pelo Conselho Federal de Medicina há algum tempo, até antes da pandemia. Com a pandemia mudaram as regulamentações, ela foi ampliada. Junto com a minha equipe, a gente fez uma pesquisa em telemedicina. Nós começamos a pesquisa antes da pandemia. Fizemos um grupo de pesquisa de tratamento de pacientes com diabetes. Um grupo foi presencial, outro grupo foi com telemedicina, com teleconsulta. E o resultado foi semelhante. Então, a telemedicina, a teleconsulta, ela sai perdendo na questão do exame físico. Muitas vezes a gente acaba tendo que solicitar alguns exames a mais pela falta do exame físico. Mas ela consegue atingir vários locais. O paciente consegue atingir paciente de setores do interior, de cidades do interior, consegue consultar com médicos especialistas de grandes centros. Eu tenho pacientes de vários locais, até de São Paulo, até paciente brasileiro que mora... Tem uma brasileira que mora na Itália, tem uma que mora nos Estados Unidos. E quando vem para o Brasil, eles consultam presencial. Quando estão no exterior, consultam pela telemedicina. Acho bem interessante. A gente sabe que esse comportamento da telemedicina, principalmente, cresceu realmente durante a pandemia, onde nós éramos obrigados a fazer tudo de dentro de casa, né? Mas eu acredito que essa fase da pandemia, ela veio para trazer um comportamento que facilitou a vida de muitas pessoas, né? E também tem uma outra questão, para quem tem dúvidas ainda, mas será que eu passo em consulta da telemedicina? Até nas minhas redes sociais eu já esclareci isso. O médico pode observar, qualquer profissional médico que você vá, ele vai te solicitar exames antes de iniciar um plano de tratamento, né, doutora? Principalmente o endócrino. Sim. Então, neste caso, a telemedicina vai funcionar muito, porque o médico depende desse resultado de exames, e como a senhora falou, se o paciente não está presencial, a senhora acrescenta alguns exames específicos para que a senhora analise de forma mais individualizada ainda aquele caso daquele paciente. Por exemplo, eu não vou ter ele na minha frente para medir a pressão, para medir o peso, mas o que eu faço? Eu peço exames que fazem isso para mim. Peço a bioimpedância ou a densitometria de corpo inteiro, que daí já vai me dar, além do peso e altura, a composição corporal.
Peço o mapa, que é a medida da pressão arterial de 24 horas. Então, eu consigo ter as informações do exame físico de outra forma, por meio de exames. Gente, quero até falar um relato para vocês. Eu estava outro dia fazendo uma live com uma médica e ela é psiquiatra especialista em emagrecimento. E eu contei para ela que eu tenho uma balança de biopedância no meu banheiro e que todo dia eu faço o peso ali da biopedância. Ela falou, Duda, não pode, você não está num nível normal da psiquiatria. Mas realmente a biopedância ela traz muitas informações e eu fico ali, onde que está a gordura? Está no abdômen, está nas pernas, está nos braços. Ela traz bastante informações. Mas não é normal você ter biopedância dentro de casa e ficar todo dia no banheiro, tá, gente? É só um relato. Então, a gente tem que cuidar hoje em dia que existem também transtornos alimentares. Não estou dizendo que eu tô nessa fase, mas, doutora. Eu quero falar de assim, Monjaro. Né, por exemplo, as medicações para emagrecer que a gente estava falando, elas são para obesidade. Elas são liberadas até para o sobrepeso, índice de massa corporal acima de 27. Sim. Para IMC normal, não são indicados. E o que a gente vê hoje em dia? Tem gente que acaba usando assim de uma forma purgativa, como se usava antes laxante. Usava laxante. Agora eu uso a medicação injetável ali para emagrecer. O laxante também, doutora. Às vezes eu sou réu confessa. Mas vamos lá, que então, não é sobre mim. Então, não. Mas assim, a indicação de uso dessas medicações é para uso contínuo, para um uso prolongado. Não é para assim, eu vou usar para ir num casamento e emagrecer e depois paro de usar. Não é esse o sentido do tratamento. Com as canetas, com as medicações para emagrecer. Aproveitando que a senhora está falando desse uso contínuo, agora é um relato. Tá? Eu falo que tudo que eu pergunto para os médicos normalmente serve para mim, principalmente quando se fala de psiquiatria e emagrecimento. Mas vamos lá. Eu tomei a caneta, vou te fazer um relato. Eu tomei a caneta por 2 meses, acredito que muitas pessoas passam por isso, e eu ouvi pessoas, relatos, gente que me escreve na rede social, que comenta porque sabe que eu tomei, que tomou por um período e parou. Que nem eu parei totalmente, eu fui fazer cirurgia, e aí também não queria ficar ali tomando a caneta toda semana, já estava magra, eu perdi quase 14 quilos em 2 meses, então assim, não tinha, eu nem tinha obesidade, mas eu queria, né, tá mais sequinha, enfim. E aí o que aconteceu? Parei de tomar a caneta e aí eu tô com aquela fome de dragão. Sabe aquela coisa de ter que trancar a geladeira com cadeado, senão você vai à salta? Eu tô quase pedindo pra passar a corrente em casa. Doutora, minha fome voltou. E assim, eu como muito de madrugada, porque eu fico vendo filme, série, que é a hora que eu consigo me desligar. E eu tenho que estar ali, mastigando algumas coisas, tipo doce, daí eu misturo com salgado. Eu não tenho um parâmetro. E eu percebo que isso está muito ligado à ansiedade, obviamente. Mas é comum parar a medicação e essa fome voltar, assim? Então, é bem importante esse teu relato, Duda. O nosso corpo, ele tem como se fosse um termostato. O termostato é de temperatura, mas é como se fosse um obesostato. Obesostato. É o meu. Todo mundo tem, todos nós temos. Que depois de um emagrecimento, nosso corpo produz hormônios e neurotransmissores e ele faz mecanismos para que o nosso corpo volte para aquele peso que estava antes. Por isso, se a gente emagrece, tive uma gripe, tive uma infecção, emagreci, melhorou, a gente volta para o peso que estava antes. Isso é muito injusto. Porque é um mecanismo de sobrevivência. Né? Se nós estamos vivos hoje, nós somos as pessoas que herdamos os genes das pessoas que conseguiram e que sobreviveram. Sim. É um mecanismo de sobrevivência. O nosso corpo interpreta, um emagrecimento, alguma coisa não está bem. Então, isso que aconteceu com você, no seu relato, acontece muito, e não só com quem usa as canetas, com quem emagrece de todas as formas, com bariátrica, com dieta, né? Então, existe isso sim. E por isso que hoje em dia se fala do uso das canetas de forma prolongada. Porque, da mesma forma que a gente trata outras doenças crônicas, quando a gente trata um diabetes, um hipotireoidismo, uma hipertensão, a gente dá o remédio. Controlou, o que a gente faz? A gente mantém o remédio. Se eu tirar o remédio, vai alterar. E na questão do peso também, se eu tirar o remédio que está segurando ali aqueles hormônios, vai voltar o que era antes e tende a voltar o peso anterior. Entendi.
No meu caso, eu conversei com o médico e ele falou sobre, né, essa questão de realmente você voltar. Óbvio que tem que ter hábitos saudáveis, tem que fazer exercícios físicos, né? Não é só medicação. As pessoas, elas entram nessa de que encontram uma medicação que faz perder peso muito rápido e ela vai ficar dependente daquilo. Eu acho que tem que ter o desmame, que foi o que meu médico orientou, né? Você não para bruscamente nenhum tipo de medicação, Sim. mas você também precisa adotar hábitos de vida saudáveis, né? Começar a mudar a sua alimentação, controlar a questão da ansiedade, se for o caso, até com medicação de outros profissionais, que foi o meu caso. Mas é realmente necessário esse desmame, diminuir a dosagem, diminuir a quantidade de aplicações. Sim. Como funciona esse desmame do Mounjaro? Então, boa pergunta. E é o que os pacientes perguntam. Todos os pacientes perguntam, mas doutora, eu vou ter que usar esse remédio até quando? Como é que eu vou fazer depois quando eu for parar de tomar? E a resposta é que, muitas vezes, a indicação é de não parar. É de chegar na dose máxima e depois manter, talvez numa dose um pouco menor, mas não parar. Agora, que nem no teu caso, que não foi indicado para uma obesidade, não teria uma indicação de manter contínuo. Então, teria que fazer um desmame mesmo. Mas a indicação em bula é para tratamento da obesidade e de forma contínua. Os resultados que mostram nas medicações mais potentes, que além do Mounjaro tem o Wegovy, que é o mesmo que o Ozempic em dose maior. Eles chegam a eliminar 20% do peso corporal, até 26% do peso corporal. Mas isso em 1 ano de tratamento na dose máxima. Então, muitas pessoas, às vezes, vêm esperando aquela perda de 20 quilos em 1, 2 meses. Mas isso é em 1 ano de tratamento, 1 ano e meio de tratamento. Pacientes bariátricos que engordaram, né? Porque acontece. Eu conheço vários pacientes que fizeram bariátrica e você olha e fala, nossa, a pessoa engordou. Sim. Esse paciente, ele também pode ter uma indicação para o Mounjaro? Pode. E é bem interessante, sim. Hoje em dia se fala muito que talvez até se evite, no futuro, a gente vai evitar muitas bariátricas. Muitos pacientes que fariam bariátrica hoje podem se beneficiar do uso das canetas emagrecedoras. Mas o paciente que já fez a bariátrica e reganhou, às vezes tem gente que critica e diz assim, mas reganhou tudo. Mas não, ele esteve um tempo num peso menor e é válido, né? Mesmo ele tendo esse reganho de peso. E acontece, como qualquer tratamento de obesidade. Tendo reganho de peso, existe a possibilidade de usar as canetas ou de fazer outra cirurgia, de reoperar. Existem outras técnicas. Por exemplo, fez de uma técnica, pode reoperar e fazer outra. Pode. É possível. Mas, se o paciente puder custear as canetas, é mais interessante. Hoje a caneta ela é mais interessante do que mais interessante. Na bariátrica. Sabe que tem uma coisa interessante na caneta? Ela diminui a vontade de comer e ela tem relatos também que diminui a vontade de bebida alcoólica. Diferente da bariátrica. Bariátrica, não. A bariátrica, a gente tem alguns relatos de pacientes que aumentam a ingestão de bebida alcoólica depois da cirurgia. E eu vou te falar mais. Eu tenho amigos que fizeram bariátrica e que relataram que após a bariátrica, pouca quantidade de álcool tem um efeito maior no organismo. Então, a pessoa, por exemplo, ela tem uma alteração, vamos dizer assim, ela fica mais chapadinha mais rápido. Mais rápido. Com menos quantidade de álcool. Isso Sim. também é possível. É possível e é ruim, né? Às vezes... Muitas vezes, a psiquiatria fala que não é uma troca de compulsão, eles usam um outro termo, mas muitas vezes a pessoa troca a compulsão pela comida, pela bebida. Sim, e a gente vê isso na bariátrica, mas a gente não vê isso nas canetas. Agora, a gente está falando tanto de medicação, porque é o que as pessoas querem saber, e a gente trouxe essa pauta. A gente está falando Mounjaro, porque é o nome comercial, mas a gente está falando de tizerpatida. Tá? É que hoje o Mounjaro é o nome comercial que veio para o Brasil e é esse o nome que as pessoas procuram. A gente está falando de uma marca aqui, mas a tizerpatida é que, na verdade, é a composição dessa medicação que tem aí trazido resultados incríveis de emagrecimento para as pessoas. Agora, lembrando que a indicação médica ela é importante. Doutora, eu vi na internet, voltando a falar de internet, alguns casos, inclusive eu vi agora há pouco, antes da gente começar esse podcast, uma moça que morreu no Guarujá. Ai, meu Deus. Infelizmente, veio a óbito, prestem atenção, veio a óbito por aplicação de tizerpatida. E a nota vem assim.
Agora, a gente não sabe de fato o que aconteceu. Mas a minha pergunta é, pode acontecer uma pessoa que não tem indicação nenhuma aplicar uma caneta e vir a óbito? Sim, se for daquelas canetas manipuladas, falsificadas, né? Hoje se usa o termo falsificada mesmo. Sim. Aquela que não é a comercial é a falsificada. Sim. Pode porque a gente não sabe o que tem dentro, não sabe a forma de antisepsia ali, de higiene. Então, tudo pode ter acontecido. Não sabemos. Em Joinville já existiram relatos de óbito, mas até antes das canetas, de pessoas que tomavam pílulas emagrecedoras, tinha até cocaína dentro. É muita... Então, às vezes, não sabe o que tem dentro, né? Hoje em dia, as pessoas têm que tomar muito cuidado, né? A gente está numa fase aí que, essa semana, as últimas notícias, fazendo um alerta para vocês, foram as pessoas que vieram a óbito ou tiveram cegueira. Teve até um caso de um gringo, se eu não me engano, ele DJ, rapper, não sei, mas que foram hospitalizadas por causa de bebidas alcoólicas aí, que não sabemos qual é a procedência, se é de fábrica, se estão batizando bebidas. Sim. Né? Então, fica um alerta para vocês que tudo, gente, hoje tem que ser feito com muita cautela, né? Tanto que a gente tem aí que quem está frequentando barzinho, esses lugares, as pessoas começaram a ficar mais em alerta, tá? Então, a mesma coisa, você imagina com uma medicação, como a doutora falou, que já foram encontradas até drogas ilícitas, porque a gente sabe que o uso, né, de cocaína, por exemplo, a pessoa emagrece muito, né? As pessoas são dependentes químicos. Então, tem muitos casos que eu particularmente, por ter acesso à saúde, por ter acesso à informação, estou dizendo isso, a gente sabe que é uma droga que emagrece muito, assim como o crack deixa a pessoa muito magra, muito debilitada. Então, você imagina comprar uma medicação para emagrecer e ter uma droga ilícita que ainda pode viciar. Sim, né? Sim, e sério. traz muitos riscos, né? Muitos riscos. Nossa, eu imagino. Doutora, a gente vê muitas crianças aí nessa geração de fast food, sem muitas regras de alimentação, tendo problema de obesidade muito cedo. O que é mais indicado nestes casos, né? Ou o que é recomendado inicialmente? Porque, assim, eu acredito muito que a criança come aquilo que ela aprende dentro de casa. Eu falo porque eu tenho 2 filhas e as minhas filhas... Tudo que eu como, que eu vejo que não é bom para elas, elas não consomem. E eu evito consumir na frente delas, por exemplo. Sim. Então, minhas filhas não têm hábito de doce, elas não têm hábito... Os hábitos são muito saudáveis. Eu nunca fui no fast food com a minha filha para comer um lanche. Elas vão fazer 5 anos de idade. Eu nunca entrei no fast food. Bom. Mas isso sou eu, é a minha mentalidade. Sim. Mas não é o que acontece na maioria dos casos. Crianças, normalmente, precisam entrar também em medicação. Às vezes acontece de ter que entrar em medicação. É possível sim. Em crianças, normalmente vai começar consultando com o pediatra, que o pediatra avalia o peso, o crescimento, e conforme for, ele pode encaminhar para um endócrino pediatra. De todo modo, vai estar sempre indicado mudança no estilo de vida e no estilo de vida familiar. É importante evitar de ter em casa guloseimas, porque muitas vezes se tem aquele conceito de que casa de criança tem que ter doce. Não precisa ter. Não precisa ter as guloseimas. E mais importante do que proibir, o proibir é ruim. Ruim. Não pode comer um pode, brigadeiro na festa. Daí que vai dar vontade de comer um brigadeiro. E tá tudo bem comer um brigadeiro na festa. O que não pode é os excessos. Mas mais importante do que proibir é o incluir. É a família ter o hábito de... vamos experimentar esse tomate. Vamos experimentar essa beterraba, esse brócolis. Para elas, brócolis é sobremesa. Então, e as crianças muitas vezes têm aquele receio, aquele medo de provar, mas tenta. Às vezes, não é nem do insistir, mas às vezes de tanto elas verem... Um dia resolvem, mãe, deixa eu provar isso que você está comendo. Né? Então, é importante ter esse hábito em casa, né? Eu, assim, particularmente como mãe, né? E, assim, são gêmeas, então é muito engraçado, porque eu fui fazendo muito lúdico. A primeira vez que minhas filhas comeram brócolis, se você ver a foto, nós estamos sentadas no chão, o chão tem brócolis para tudo quanto é lado, eu tinha brócolis até no cabelo. Que foi legal. Assim que nós comemos o brócolis. E hoje o brócolis é a sobremesa. Mamãe, quero brócolis. Então, eu fiz muito lúdico com minhas filhas para elas comerem alguns alimentos, né? Respeitei aquela coisa do doce, elas não são de açúcares. 2 anos, até os 2 anos nunca consumiram açúcar. Então, tem muita coisa assim que é hábito, é o que você falou. Elas vão em festa de aniversário...
é liberado, mas Sim. elas não têm o hábito. Sim, então elas até sim. experimentam, mas ai, mãe, não quero. Aham. Porque em casa eu procuro comida fresquinha, então assim, sempre trazer o legume ou na manteiguinha, ou no azeitezinho, Sim. evitando muito sal. Então a gente vai de uma forma lúdica, brincando, ajuda elas a participarem da cozinha, Sim. né? Então você quebra o ovo, tá? Isso Isso. foi muito legal, é uma dica aí como mãe. É bem interessante isso. Porque, às vezes, a criança tem dificuldade. E a minha filha começou com... Não gosto. Filha, você nem comeu. Sim. Então, eu tinha que encontrar uma forma sem imposição de Aham. mostrar que aquilo era gostoso. Sim. Né? É muito bem legal isso mesmo, isso. perfeito. E outra coisa, a obesidade na infância vem aumentando, a incidência de obesidade na infância e Infelizmente. adolescência. E a obesidade que começa na infância é mais difícil, tem mais tendência de evoluir sendo um adulto obeso. Então, é bem importante a gente evitar, a gente procurar ter um peso. E outra coisa que acontece com a criança obesa, ela tem um crescimento mais rápido inicialmente, fica mais alta que todo mundo, mas ela para de crescer antes do tempo, dá mais puberdade precoce, que é quando a menina fica mocinha mais cedo, e aí logo para de crescer. Então, dá uma alta estatura de início, mas que depois para. Então, é ruim para a criança, traz vários prejuízos, além de bullying também, que acaba sofrendo, né? Doutora, vamos falar em alimentação adequada. O que hoje a gente pode considerar uma alimentação adequada para quem quer estar saudável? Não vamos nem linkar o emagrecimento, porque senão fica muito aquela coisa assim, só tá bem, só tá saudável, só tá bonito quem é magro. E eu acho que não é um padrão. O que importa é você estar bem de saúde. Então, falando em saúde, falando em alimentação adequada, como que você normalmente orienta o seu paciente para um estilo de vida onde ele possa não sofrer, porque a palavra dieta, ela traz sofrimento. Sim. Tudo que você diz não traz sofrimento, Sim. mas ter um estilo de vida com saúde. Sim. Ótima pergunta e que traz, assim, me abre para responder um monte de coisas. Os pacientes vêm perguntando, ai, doutora, me passa uma dieta. Tem muito paciente que pede, que quer aquela dieta no papel, explicando o que é para comer. Mas, na verdade, o mais interessante é a gente orientar o estilo do que inserir na alimentação. Mais importante do que a gente proibir alguma coisa, não precisa estar proibindo, mas é o incluir. Então, qual dieta é cientificamente comprovada que é boa para o estilo de vida? Então, existe a dieta do Mediterrâneo, que é, o que é essa dieta? Dieta dos países do Mediterrâneo, que eles consomem muitos verdes, legumes, castanhas, nozes, peixes e água. Olha eu emagrecendo! Muito bem. Na dieta inicial do Mediterrâneo incluía o vinho, mas hoje não está mais sendo recomendado. E aí, o que essa dieta está associada? Com maior longevidade, pessoas vivem mais tempo e menor incidência de doença cardiovascular. Sim. Então, por isso que essa dieta é recomendada. Não é uma dieta que fala a quantidade exata de quanto você deve comer, mas fala que deve incluir esses alimentos. Leite também, leite, derivados. E hoje em dia, saiu agora um novo estudo de qual dieta que diminui o risco de Alzheimer. Olha que interessante. E é a dieta do Mediterrâneo verde, associada com... É tudo isso que eu falei, associada com chá verde. Tira o vinho e coloca o chá verde. Isso diminui o risco de Alzheimer. Olha... É bem interessante, né? Essa informação é muito importante. Agora, falando em estilo de vida, a gente sabe que faz parte, e eu falo muito isso na TV, que estilo de vida é qualidade de vida. Então, se você tem um belo estilo de vida, o que é um bom estilo de vida, um belo estilo de vida? É comer bem, é praticar exercícios físicos, é dormir bem. A gente sabe que tudo isso te traz qualidade de vida, né? Sim. Tem indicação, assim, tem algum tipo de indicação de exercício? Faz isso, que isso é bom para o emagrecimento. Porque tem gente que gosta de musculação, tem gente que gosta de cardio, tem alguma indicação que a senhora normalmente orienta? Ótima pergunta também. Qual exercício eu devo fazer? O que a gente deve recomendar? Qual você gosta? Porque para se manter fazendo. Já é tão difícil a pessoa se manter ativa, se manter fazendo uma atividade física, que então é interessante fazer aquilo que gosta.
dentro daquilo que gosta, se possível, uma atividade aeróbica associada a uma atividade resistida, de força. A aeróbica para o cardiovascular e a de força para a parte de musculatura. Mas tentar que seja uma coisa que gosta, que sinta prazer. Eu, por exemplo, o que eu gosto de fazer? Patinação e dança. Ai, não acredito. Aham. Patinação e dança? Sim, é o que eu gosto de fazer. Ultimamente eu ando preguiçosa, mas eu vou confessar. Eu sempre gostei de fazer musculação. Fujo de um aeróbico, mas estou pensando em entrar na aula de dança para ver se que ajuda a É queimar legal, também, eu adoro. né? Danças urbanas eu faço. Agora eu tô com as crianças em casa, às vezes eu faço umas danças. Dança com elas, assim, tá danço ótimo. com elas. Que legal. Mas eu gosto muito dos exercícios com peso, Sim. porque traz a definição. Ótimo. Aproveitando para falar nisso, a gente sabe que todo o processo de emagrecimento, ele traz consequências, tá? Então é muito importante fazer exercícios físicos, principalmente mulheres, por causa da flacidez nas coxas, no corpo. Então, mulherada, ó, e homens também, tá? Se vocês estão querendo buscar o emagrecimento, procure associar sempre exercícios físicos. Sim, e também porque hoje se fala em sarcopenia. O que é isso? É a perda de musculatura. Sim. Depois dos 30 anos, a gente já começa a perder musculatura. Ai, não vamos falar a idade, não, que a gente já começa a se sentir doente aqui. Então, é bem importante. Por isso que não adianta só o peso em si. Sim. Né? Tem muitas vezes, principalmente mulheres, tem aquela coisa assim do peso na balança. Mas não adianta eu emagrecer sem atividade física e perder massa magra, que depois aí o metabolismo fica mais lento e aí tende a reganhar mais. Então, principalmente em quem estiver usando as canetas, quem estiver em dieta de emagrecimento, fazer atividade física para preservar a massa muscular, para preservar a massa magra. De quanto em quanto tempo uma pessoa precisa ter acompanhamento ao endócrino a partir do momento que ela inicia um processo de emagrecimento? Como que é feito esse plano de tratamento? E depois que o paciente, por exemplo, tem alta? Olha, quando é um diagnóstico de obesidade mesmo, normalmente não teria alta por ser uma doença crônica. Olha só. Né? Mas de quanto em quanto tempo? Varia conforme o profissional. Normalmente, como que eu costumo fazer? Eu costumo pedir os exames e pedir um retorno dentro de 30 dias. E aí, se eu for usar tratamento ali com caneta para emagrecer, em 12 semanas, em 3 meses, que é 12 semanas. Depois pode... Como a receita é a cada 3 meses, sim, precisaria pelo menos a cada 3 meses. Até pela receita, né? E por ser uma doença crônica, o paciente precisa acompanhar porque ela pode voltar. Sim. Tá. Agora, a pergunta que não quer calar e muita gente fala sobre esse assunto. Jejum intermitente. Ai, boa. Me conta. É bom, não é bom? E como que qual é a forma ideal de fazer um jejum intermitente, se for indicado? Sim. Boa pergunta. Eu ia mesmo querer abordar sobre isso. Se você não perguntasse, eu ia falar. O jejum intermitente funciona muito bem para algumas pessoas, mas não é indicado para todas. Por exemplo, pacientes que tenham diabetes tipo 1, tem que ter muito cuidado, porque pode ficar com hipoglicemia. Gestante não é indicado, idoso também pode ser complicado. Então, não é para todo mundo. Quem for fazer o jejum intermitente, o que se recomenda mais é prolongar esse jejum à noite. É deixar de jantar, ou jantar mais cedo, para ficar esse tempo de jejum. E não... À noite, o tempo de sono, ele é contado como jejum, sim, né? Sim. E não... Tem pacientes que preferem não tomar o café da manhã e daí só almoçar. E aí não é interessante. Não. Quem faz isso aumenta o risco de ter diabetes. E aí demora para dar o start no metabolismo. O metabolismo fica em marcha lenta até que ele coma a primeira refeição. Então, não é interessante pular o jejum, conforme os estudos, conforme a maioria dos pacientes. Mas é individual de cada paciente. Então, a senhora diz que o café da manhã ele é a principal refeição. É interessante que seja feito o café da manhã, que seja tomado o café da manhã. E aí começa o jejum jantando o mais cedo possível e a partir dali... E aí janta mais cedo e daí fica aquele jejum prolongado ali. Quantas horas são ideais? Olha, depende de cada paciente. Não tem evidência científica dizendo que tem que ter tantas horas. Quanto mais horas, mais vai fazendo cetose. Mas também não é bom que seja tempo demais. Doutora, depoimento pessoal. Galera, segura essa. Eu faço jejum de 24 horas, às vezes,
E já fiz de mais de 24 horas. Eu já fiz jejum de 32 horas. Meu Deus. E aí? Mas você lembra de tomar água, né? Então, lembro, doutora. Que já teve um caso de paciente internada em Joinville, que estava usando caneta para emagrecer, que resolveu fazer um jejum ali de 2, 3 dias e esqueceu de tomar água também e desidratou. Então tem que ter atenção para essa questão da água. Eu desidratei e nunca mais na minha vida eu faço isso, você ficar sem água, porque a agulha que colocam na tua mão, porque ela tem que ser muito espessa. Meu sangue não saía, não fluía de jeito nenhum. Eu desidratei de tal forma. Mas depois disso, fiz outros jejuns de 24 horas, tomando água, café, suco de limão. Evitava café, chá. Chá, suco de limão, água, mais sólido, 0. Olha, eu não recomendaria mais do que 14 horas, 16 horas de jejum, não mais que isso. Não mais que 14 a 16 horas, que é o que normalmente as pessoas normais fazem. Eu falei que eu faço acompanhamento com psiquiatra, né, gente? Tinha uma época se falava assim que a dieta indicada é comer de 3 em 3 horas. Hoje não se indica isso. Não tem isso de 3 em 3 horas, não. Né? Toma um café, almoço, janta e um lanche entre as refeições, dependendo do caso. Mas não tem esse período, essa frequência de tantas e tantas horas. Não se recomenda mais isso. Até porque quem faz jejum intermitente já quebra o 3 em 3 horas. Né? Já quebra. Fica 24. Doutora, agora, a gente falando de medicação, a gente sabe que toda medicação ela traz riscos também, né? Mesmo a tizerpatida, quando a pessoa vai no teu consultório e ela faz uma série de exames, pode acontecer dela... Tirando o caso de gestante, vamos dizer assim, casos mais óbvios. Mas pode acontecer desse paciente, mesmo com os exames, acontecer de não poder tomar tizepatida? Eu quero reforçar isso. Por quê? Para que vocês não tomem tizepatida sem medicação, sem exame, sem orientação médica. É importante essa fala, nossa, porque está muito em alta. Só se fala nisso nas redes sociais. E, gente, os corpos das redes sociais nem sempre são os corpos reais, tá? Então, cuidado com os desejos de vocês. Então, eu quero reforçar isso. Uma pessoa que vai ao médico, ela faz exames, ainda assim, pode acontecer de não ser indicado tizepatida? Pode. Ótima pergunta, Duda. E é muito importante essa tua preocupação. E que é bem importante e bem real. É possível que o paciente chegue, faça os exames e que eu prescreva, e que eu não veja nenhum problema e prescreva, e que mesmo assim evolua mal. É possível? É possível ter efeitos colaterais e que o paciente não tolere, mesmo tendo os exames todos normais. Olha. Então, é necessário ter esse acompanhamento, tanto que a Anvisa entendeu e colocou a receita como controlada. Na verdade, hoje a gente sabe que, além de você ter a receita, ela é uma receita que é retida, né? Você não consegue só prescrever ali e sair comprando tizepatida. E assim, a maioria dos pacientes respondem bem, evoluem com uma perda de peso interessante, mas tem pacientes que não respondem, não tem efeito colateral, mas não respondem, não emagrecem. Acontece mesmo. E tem pacientes que emagrecem bem, mas tem efeito colateral demais e não tolera e tem que suspender pelo efeito colateral. Gastrointestinal, refluxo, dor de cabeça, náusea, pode acontecer. Uma pergunta muito importante. A gente sabe que a tizepatida ela tem as dosagens, 2,5, 5, 7,5 e até 15 miligramas. E aí a pessoa, ela entende o seguinte, nossa, eu preciso perder muito peso, eu estou muito obesa, vou começar com 15 miligramas. Assim que é feita essa avaliação, é importante a gente esclarecer isso, porque as pessoas sempre tendem a querer resultados imediatos. Sim, é verdade. A gente recebe paciente que, eu vou usar dose maior porque eu quero emagrecer bastante, quero emagrecer rápido. Não. Independente do peso inicial, a dose inicial vai ser 2,5 miligramas. Tem que começar pela dose inicial. Senão, o efeito colateral vai ser muito grande. Olha que importante. A gente vê aí o pessoal falando, né? Já vou começar com 5, com 7,5, porque daí eu perco peso mais rápido. Cuidado com o efeito rebote. Bom,
Esse papo é maravilhoso, falar de emagrecimento, mas a gente está falando de um emagrecimento saudável. Isso é muito importante, né? Lembrando que vocês que acompanham redes sociais, que acompanham muitos influencers que romantizam a obesidade, a gente vê aí que tem vários influencers com milhões de seguidores que já estão tendo essa consciência, mudando o seu estilo de vida, mudando as suas falas. Por quê? Porque levam pessoas a cometerem e a se espelharem no mesmo estilo de vida de vocês. E isso é muito errado. Então, quando a gente fala em emagrecimento, eu volto a dizer aqui, como uma pessoa que fala de saúde, trabalho na área da estética e falo de estética, que a gente não está querendo relacionar o emagrecimento à beleza. Em nenhum momento nós falamos que a beleza aqui está associada ao emagrecimento. Mas trazer um profissional, uma médica endocrinologista renomada de outra cidade, e que veio para São Paulo para um congresso que traz informações mais atualizadas sobre a tireopatia, trazendo aqui informações para a gente traz isso com uma preocupação muito grande de fazer você entender que não é beleza. O emagrecimento não está associado à beleza. Ame-se do jeito que você é, com a beleza que você tem, mas não se esqueça de cuidar primeiramente da sua saúde. Eu sempre falei na TV, em programas de TV, para encerrar o programa, que você deve cuidar do seu bem mais precioso, que é a sua saúde. E para encerrar, doutora, eu gostaria muito de um conselho, né, de uma profissional que orientasse ao nosso público que tem vontade de emagrecer, com essa onda de informações, com essa onda de exemplos de internet. Qual seria o seu conselho como profissional para quem quer realmente iniciar um processo de emagrecimento saudável? Olha, para quem está acima do peso, acredite em si mesmo e tenha força, fé e foco, que a gente sabe que muitas vezes quem está acima do peso já conseguiu emagrecer e reganhou, e daí bate aquele desânimo de ai, de novo, ganhei peso de novo, mas procura um tratamento especializado para que consiga emagrecer e se manter, né? Que a obesidade é uma doença. Perdoe-se pela obesidade, que muitas vezes vem aquela culpa, aquele estigma de que a obesidade está relacionada ao comportamento, e não é só isso, é uma doença. Então, perdoe-se, aceite-se e procure o tratamento visando sua saúde e sua qualidade de vida. É isso aí. Doutora Thaís, obrigada pela sua participação. Foi muito importante, foi um assunto muito relevante para nós. A gente sabe que é um tema que está nos top 10 da internet, das pesquisas, e trazer uma médica endocrinologista com informações atualizadas sobre essa medicação que está aí explodindo na vida das pessoas e trazendo aí tantas informações, para nós foi um presente. Obrigada pelo carinho. Obrigada, eu que agradeço. Pela estadia aqui no nosso podcast. E você que está em casa, não se esqueça, cuide da sua saúde. Quer emagrecer? Comece aqui, ó, pela força de vontade, porque a sua mente ela domina o seu corpo. Então, comece colocando como foco, como meta, como a doutora falou, porque tudo é possível. E você que está do lado, não julgue, para que você não seja julgado. Um beijo para vocês e até o próximo Saúde Você Podcast.